Amém, glória a Deus. Irmãos, antes da gente começar a pregação, eu vou orar pelos pedidos de oração de vocês, que a gente sempre recebe ali no fundo. Alguns de vocês mandam pedidos de oração também pela internet, seja no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, sinal de fumaça, pombo correio. E se você não mandou de forma nenhuma o seu pedido de oração, mas você tem um pedido no teu coração, que eu sei disso. Então a gente aproveita e ora juntos, né? Então você apresenta o teu pedido para o Senhor, porque olha, a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele está também. O Senhor está aqui. E a palavra dele diz que o que desligarmos aqui será desligado nos céus, e o que ligarmos aqui será ligado nos céus. Então aproveite que nós estamos aqui muitos, bem mais que 2, orando e colocando na presença do Senhor. Pai, eu apresento a Ti agora cada irmão, cada irmã dessa igreja, Senhor. Os que estão aqui, os que estão nos assistindo pelo YouTube também. O Senhor conhece os desejos do coração de cada um deles, Pai. Senhor, eu te peço, primeiro que o Senhor faça o Teu plano. Senhor, aquilo que não está em conformidade com o Teu plano, tira do nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração, que nós possamos parar de sonhar e desejar aquilo que não é Teu para a nossa vida. Mas o que está em conformidade com Seus planos, Senhor, eu apresento a Ti agora e te peço, realiza. Derruba todas as muralhas, Pai. Abre portas onde nem existem, nos ajude a atravessar as portas que o Senhor já abriu. Muda corações, mentes, situações, circunstâncias. Muda, Pai, o Senhor é capaz de mudar. O nosso Deus é o Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. E eu entrego, Senhor, a Ti. Senhor, eu derramo sobre cada pessoa aqui a Tua bênção, sem medidas, Pai. Senhor, abençoa cada um. Senhor, como ministro da Tua igreja, com a autoridade que Cristo me deu, eu declaro a bênção sobre cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Agora vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu ver qual é o livro. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Eu vou falando devagar assim para dar tempo da pastora Lenita digitar no YouTube. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Mentira, para vocês poderem todos achar aí juntos. Deus abençoe a vida de vocês. Quem for encontrando, vai se colocando de pé. Eu tenho que falar da pastora Lenita todas as vezes. Amém? Eu estou aqui por causa dela, gente. Então eu tenho que falar dela sempre. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Amém? Pode se sentar. A pastora Anita fala que eu falo dela todas as vezes. Não é verdade, só nas vezes que eu prego. Nas vezes em que eu não prego, que é ela que prega, ela fala de mim. Brincadeira. Mas olha, eu estou na igreja por causa da pastora Lenita, né? Desde os 13 anos de idade. Glória a Deus, Deus é muito bom. E você sabe que hoje, o Senhor vem me mostrando há alguns dias sobre o que era para eu conversar com vocês aqui hoje, sobre o que nós deveríamos pregar aqui hoje. E eu já estava orando e conversando com o Senhor, e o Senhor estava falando comigo sobre coisas que Ele fez na minha vida para me preparar para estar aqui. E o Senhor começou a falar comigo e me mostrar coisas que Ele foi fazendo para me preparar para estar aqui. E qual foi a estratégia dele para Ele poder me ensinar cada coisa que eu fui aprendendo na vida, né? E vários momentos aparecia a pastora Lenita. Né? Por quê? Eu até me emociono, fico arrepiado. Eu aprendi com a minha mãe como honrar pai e mãe. Foi a primeira coisa que eu aprendi desde cedo. Porque antes de ela ser cristã, ela já honrava pai e mãe. Porque meu avô e a minha avó, eles moraram conosco até morrer. Nenhum deles morreu no hospital, inclusive. Os 2 morreram na casa da minha mãe, cuidados pela minha mãe. E eu aprendi com ela isso.
E eu vejo como Deus é tão bom na vida dela, que hoje o Davi leva ela para fazer coisas. Eu vejo que ela não sai dirigindo mais, né? E o Davi leva ela, o Davi é neto dela, leva ela para fazer as coisas. Assim como eu podia levar minha avó lá atrás. E eu tinha muito orgulho de fazer aquilo. Porque eu tinha aprendido com ela como tratar as pessoas que a gente ama, as pessoas mais velhas. Então, eu não aprendi só a honrar pai e mãe. Eu aprendi que essa semente que está falando aqui em Eclesiastes, ela frutifica. E ela volta para a gente de alguma forma. As sementes que a gente coloca, elas frutificam. Podem não frutificar hoje, podem não frutificar amanhã, mas você continua plantando as sementes. E as sementes voltam conforme o jeito que a gente plantou. Então, no dia que ela resolveu honrar pai e mãe, algumas coisas estavam acontecendo. Primeiro, Deus estava dizendo para ela, os seus dias nessa terra serão prolongados. Porque isso está escrito lá. Um dos mandamentos é um mandamento com promessa, que diz, honra teu pai e tua mãe, e os seus dias na terra serão prolongados. Ela pode até achar que não, mas serão. E para o bem dos netos dela, inclusive. Essas coisas a gente vai aprendendo, sabe? E a gente vai aprendendo que quando a gente entrega amor, a gente recebe amor. E o Senhor foi mostrando para mim coisas que Ele ia fazendo ao longo da minha caminhada. Por exemplo, foi preciso eu chegar aos 40 anos de idade para poder perceber que eu tinha aprendido a ser padrasto porque eu tive um padrasto que tinha muito amor. Porque ele era uma pessoa que entregava muito amor. E o Senhor foi me preparando para ser essa pessoa que pudesse ter amor. Hoje, antes de começar o culto, eu estava ali na sala pastoral, conversando com uma pessoa. E esse conversar, escutar o problema das pessoas e tudo, o Senhor me ajudou a entender como fazer isso com o Léo, que é o meu pai padrasto. Então, o Senhor vai colocando as pessoas na sua caminhada para que você possa lá na frente saber como usar aquilo de alguma forma. Você vai sendo preparado para poder fazer aquilo que Deus tem para você, ainda que você não saiba como é, quando é, de que forma as coisas vão acontecer. Mas vai sendo preparado. Eu aprendi lá com eles dois que o meu povo é o seu povo, porque o Léo honrava meu avô e minha avó como se fossem pais dele. E o meu povo é o seu povo. E essas coisas a gente vai aprendendo. Mas eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre o agir invisível de Deus. Porque essas coisas a gente não aprende na hora. Não era na hora que minha mãe estava lá cuidando da minha avó e que eu pensava assim, nossa, ela está honrando pai e mãe, que maravilha, tal. Não era tudo sempre fácil. Eu me lembro que pelo fato de os meus avós morarem conosco, a gente sempre tinha que dividir quarto, eu e meu irmão. Não era fácil dividir quarto com o Yuri. Não era por minha causa, era por causa do meu irmão. Não era fácil fazer isso com ele. Não era fácil andar de carro, porque não cabia todo mundo no carro só. Não era fácil fazer nada, porque era mais gente. Né? Sempre tinha lá o meu avô resmungando da vida e tal. E a gente brincava, falava assim, nossa, o avô é o velho ranzinza. Mal sabia eu que eu ia ser o velho ranzinza um dia, né? Porque lá em casa, os meus filhos e a Tati falam assim, ligou o velho ranzinza. Né? E na hora que eles falam isso, imediatamente eu me lembro. Mas não era fácil, não era fácil. A vida financeira era mais difícil, tudo era mais difícil porque éramos mais pessoas. Mas Deus estava planejando algo para o que Ele ia fazer no amanhã. Quer ver uma coisa que não era fácil? Quando você honra as pessoas que você ama, como eu sempre soube as dificuldades todas que minha avó tinha passado para nos educar, para educar minha mãe, né, de ter trabalhado na casa de outras famílias, de ter feito várias coisas ao longo da vida dela, eu sou incapaz de olhar para uma pessoa que está passando por alguma coisa assim, que está nessa posição, e Deus me abençoou financeiramente, e pensar que eu sou melhor do que aquela pessoa de alguma forma, porque tem muita gente que faz isso, né? Mas Deus vai preparando. Mas eu estou falando de coisas boas, estou falando de um final relativamente feliz, porque eu sou feliz. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, que as coisas que vocês julgam ruins, elas também são boas. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Aliás, a palavra de Deus diz o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela não diz assim, algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não, ela fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, todas.
Você sabe por quê? Porque Deus tem um plano. E hoje eu estava tentando falar com os meus filhos, estava tentando falar em casa, e eu brinquei com eles, falei assim, como é que eu posso explicar de uma forma simples, na hora que eu estiver pregando, as várias realidades paralelas e os multiversos de Deus? E aí a Ana falou, não tem jeito. Não tem jeito de você explicar isso de uma forma fácil. Mas eu queria te falar o seguinte, tem uma passagem em Colossenses, que ela fala assim, e eu queria que você abrisse a sua cabeça para você poder entender isso. Ela diz assim, olha, que todas as coisas foram feitas por Ele, mas que todas as coisas foram feitas nele. Você entende isso? Que todas as coisas foram feitas nele. Isso muda algumas coisas que a gente pensa a respeito de Deus. Porque não é que Deus está em todo lugar. É que todo lugar está nele. Você entende a diferença disso? Deus está em todos os lugares e Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, porque todos os lugares estão em Deus. Todas as coisas foram feitas em Deus. Inclusive, Deus, quando criou Satanás, que era Lúcifer, e Lúcifer era um anjo de luz, né? E a palavra de Deus diz o seguinte, que nós somos um pouquinho abaixo ali dos anjos, da forma como a gente foi criado, assim. A gente tem um raciocínio um pouquinho abaixo do deles e tal. E a palavra de Deus diz que quando Lúcifer caiu, não diz que ele ficou burro, diz que a inteligência dele se corrompeu. Então, inteligente ele é, mas ele tem o mesmo tipo de inteligência da nossa. Não é o tipo de inteligência de Deus. E por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes a gente coloca Satanás num patamar muito alto. A gente acha que ele é capaz de coisas que ele não é capaz de fazer. Sabe? E eu vou te dar um exemplo, que é o maior de todos, para você poder entender como isso impacta na tua vida. Deus tinha um plano lá atrás, antes do pecado do homem, de resgatar o homem. E como Deus tinha esse plano, se o homem não tinha pecado ainda? Porque se todas as coisas estão em Deus, para Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Então é assim, olha, é como se a gente tivesse todo mundo aqui dentro dessa igreja, e essa igreja é Deus, e aqui está o ontem, aqui está o hoje, aqui está o amanhã, e eu posso andar para o lado, e eu posso decidir fazer 15 coisas diferentes aqui dentro, e eu continuo aqui. E Deus continua ao redor de tudo e sabendo de todas as coisas. E não tem um ontem, hoje e amanhã. Porque a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o começo e Ele é o fim. Então, lá atrás, Ele fez um plano de resgate. Mas você não conhecia o plano de resgate dele. Nem eu nem estava lá, e nem Satanás. Porque o nosso jeito de raciocinar é próximo. O jeito de Deus, a palavra de Deus, não chama nem de sabedoria. Fala que é a sabedoria multiforme de Deus. Deus é a própria sabedoria. Todas as sabedorias estão em Deus. Ele sabe todas as coisas, de todas as formas que você imaginar, e ainda aquelas que você nem imaginou, e que você nem sabe que não sabe. Todas as formas, tá? Mas o que acontece? Satanás está ali para poder brigar pela nossa comunhão com Deus. Ele não está para brigar, Satanás não está para roubar o teu carro. Ele não está ali para poder fazer você ficar sem saúde. Ele não está ali para poder tirar o teu dinheiro. Estas coisas tiram a tua comunhão com Deus. Ele quer tirar a tua comunhão com Deus. Mas Deus usa mesmo Satanás para cumprir os planos dele, porque Satanás, assim como nós, não conhecemos os planos de Deus. A verdade é essa. Porque sabe como é que o plano de resgate de Deus para todo o povo de Deus foi cumprido? Porque Satanás foi lá e deu um jeitinho de Jesus ser crucificado. Ele foi lá e fez aquelas pessoas se levantarem contra ele. Deus tinha uma promessa que era: daquela descendência de Abraão viria aquele que salvaria o mundo. Deus mostrou para Daniel 4 reinos, inclusive. E aí um era a cabeça de ouro, depois era o tronco de bronze, ia piorando o metal, né, até chegar embaixo. Esses 4 reinos que Deus mostrou para Daniel, eles eram 4 reinos que iam subjugar o mundo todo e que aquelas pessoas todas iam estar debaixo daqueles reinos. O primeiro era a Babilônia. A Babilônia foi esse primeiro reino que subjugou e eles todos sofreram ali e tudo. Depois vieram os persas, né?
eles foram passando por esses reinos todos, né? Sendo que o terceiro é o Império Greco, né? Alexandre o Grande, e o último é o Império Romano. O que acontecia ali? Satanás sabia que existia uma promessa de Deus. As promessas de Deus eu conheço, você conhece, todo mundo conhece. Então as promessas de Deus eram: daquela descendência virá o Salvador. Né? Daquela descendência virá o Salvador. E era a descendência de Abraão, que depois se refletia em Davi. Né? José era da descendência de Davi. E a primeira coisa que Satanás tentou foi destruir aquele povo de todas as formas. Então eles foram subjugados, eles viraram escravos, eles passaram por um monte de coisa. E eles foram passando, cada um daqueles reinos. E quando Jesus apareceu, o que aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus pensavam? Que ele ia ser um rei. E que o reino ia ser terreno. E que ali agora ia derrubar aquele quarto reino, que era o Império Romano, e viria o reino de Jesus Cristo na terra. Inclusive eles brigavam entre si para ver quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. É assim, quem vai ser o conselheiro, quem vai ser o ministro da fazenda, sei lá. Né? Quem ia ser cada um. Eles brigavam entre si para ver quem ia sentar de cada lado, porque eles achavam que o reino era terreno. Mas o que acontecia enquanto Satanás tentou impedir esse reino terreno, ele fez com que se concretizasse o plano de Deus do reino eterno e espiritual. Então, no momento em que Jesus morreu, criou-se o reino dos céus espiritual na terra. E aí, sabe quando você pega uma pedra, sabe aquelas pedras que são meio calcárias, assim, que elas são meio de areia, e você esmaga essa pedra, e aí ela vira um monte de areia, e aí você não consegue mais catar cada areia daquela? Foi aquilo que aconteceu, porque o reino não era mais na terra, e o reino era dentro de cada um de nós. E aí nós somos milhões, bilhões, e o reino se espalhou por todos os lugares. E aí não era mais reino, não era mais o Império Romano, não era mais o Império Greco, não era mais, era dentro de nós, porque a palavra de Deus diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. No momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, que nós somos enxertados e nós passamos a ser família por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo tudo se consumou. E aí eles começaram a ser perseguidos. Porque Satanás entendeu o que aconteceu e eles começaram a ser perseguidos. E no que eles foram perseguidos, eles foram dispersos. E aí cada um pregou num país diferente. Porque eles foram dispersos. E se eles não tivessem sido perseguidos, estava todo mundo lá em Israel hoje, falando de Deus, o povo de Deus naquele lugar. E aí Jesus fala assim: porque se o meu pai quiser, ele faz até dessas pedras filhos de Abraão. É isso que Jesus fala. Se meu pai quiser, até dessas pedras ele suscita filhos a Abraão. E aí ele manda Paulo e outros pregarem para os gentios. Porque eles foram dispersos e foram falar para as outras pessoas. E aí eles foram pregar para aquelas pessoas que não eram os judeus. Eles foram pregar para os outros povos. E aí diz que nós todos passamos a ser descendentes de Abraão por adoção. Todos nós. Ou seja, o plano de Deus foi concretizado graças a Satanás também. Sabe? Porque ele também não sabia qual era o plano de Deus. Então, nós vivemos o reino que é eterno e que está dentro de nós. Nós estamos como igreja porque nós somos um só. Mas quando a gente sai da igreja, a gente leva o reino com a gente. Nós vivemos o reino dentro de nós e somos todos os que aceitarem. E aí a Bíblia tem uma parte inteira chamada de Novo Testamento, porque somos herdeiros. É uma nova aliança que Deus faz com cada um de nós. Você quer ver outro exemplo? José. Deus tinha uma promessa na vida de José. Ele falou assim: José, seus irmãos vão todos reverenciar você. Eles vão te louvar aqui, eles vão se ajoelhar ante você. Os seus pais e os seus irmãos. E aí sabe o que aconteceu com José? Os irmãos tiveram inveja daquela promessa na vida de José. E venderam ele. E ele foi parar lá no Egito. E quando ele foi parar lá no Egito, ele passou um monte de provação.
a casa onde ele vivia como escravo, a mulher do dono da casa se interessou por ele. Ele foi passando um monte de coisas até ele virar o maior do Egito. E os irmãos foram até ele. E aí você pensa assim, nossa, mas os irmãos foram até ele, então quer dizer, foi Deus que mudou o coração dos irmãos dele e botou aquela dureza dentro do coração e aquela inveja dentro dos irmãos de José? Foi não, não foi não, porque quando eles chegam lá, José diz assim para eles, vocês queriam me matar, a dureza do coração de vocês queria me matar. O que aconteceu foi que Deus transformou aquela armadilha na forma dele levar a bênção a José. Foi assim que Deus fez. Ele transformou a armadilha de Satanás para Jesus, para que todos pudéssemos ser salvos. Ele transformou as armadilhas na vida de José, colocadas pelos irmãos dele, para que inclusive os irmãos dele fossem cuidados. Inclusive você pode ter a chance de fazer isso na sua vida, que é retribuir com amor quem te pagou com dor. Porque nós não estamos aqui para retribuir com dor quem nos pagou com dor. Isso não faz sentido, senão nós não seríamos cristãos. Porque Jesus falou para a gente dar a outra face e falou para a gente perdoar. Então você tem que entender, inclusive, que aonde Deus te colocar é para que você transborde amor. Você precisa chegar lá e mostrar aquele que está nos caminhos de Deus reage diferente. É assim que você precisa mostrar. É de outra forma. Só que os nossos caminhos são misteriosos. Porque o agir de Deus é invisível. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria deixar. E Jesus falou assim, é necessário que eu faça isso. Aí Pedro falou, então tá bom, pode lavar até a cabeça. Sabe? Foi isso que Jesus falou com Pedro. Falou, tudo bem, pode fazer tudo. E Satanás age até onde Deus permite que ele haja. Porque ele não é mais poderoso do que isso. Eu já cansei de passar situações na minha vida que pareciam derrotas até Deus mostrar que era uma vitória. Muitas, muitas. Algumas das quais eu mesmo cavei, inclusive. E o Senhor perdoou e transformou em vitória. Ele age até onde é possível. Então não quer dizer que ele age às vezes, mesmo sem a gente merecer? Age. Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. E aí Jesus não fala assim, eu falei para não fazer. Ele falou assim, eu roguei para que a sua fé seja forte. Sabe? Ele diz assim, seja forte, irmão. Segure. Aí ele fala, mas quando você se converter, cuida de todos os outros. Ele está dizendo, você vai passar por esse caminho todo para que você possa se converter. Eu estava conversando com a Ana, minha filha, e ela falou assim, mas se Deus sabe que uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor, por que ele já não faz a dor lá na frente, para aquela pessoa já vir logo para o caminho de Deus? Né? Porque a gente fala isso, que Deus vai tentando pelo amor, até que ele tenta pela dor. E eu falei para ela, é porque o agir de Deus não é só o resultado, o agir de Deus é o processo. O agir de Deus é o processo e é o que você passa com o processo. É como você se transforma com o processo. E você jamais seria transformado se não passasse pelo processo. Esse é um dos grandes mistérios de Deus. Você não seria transformado se você não passasse pelo processo. Você não seria a pessoa que você é hoje se você não tivesse passado pelas dificuldades que você passou. Você não teria compaixão, você não teria empatia, você não teria amor, você não teria humildade. Você pensava, você é o cara, tudo que eu gosto dá certo. Porque tudo ia dar certo. Não é assim. O Senhor vai preparando. Mas o Senhor me deu livre-arbítrio. E se eu fizer diferente do que o Senhor me deu? O Senhor sabe quais são as coisas que você pode fazer. E eu vou te contar uma coisa. Tudo dá certo se você estiver no colo de Deus. Satanás não tem a força de tirar você do colo de Deus. A única pessoa que tem a força de tirar você do colo de Deus é você mesmo. E aí, se você sai do colo de Deus, até você vir de novo, dói. E aí, o que você pode escolher é com dor ou sem dor. É como se, os meus filhos não quisessem vir à igreja. E eu falasse com eles, vamos, vai ser legal.
tal. Eles falam, ai, que bom, vamos mesmo, vai ser muito divertido. A gente sai de lá, a gente toma um sorvete, sei lá o quê, tal. E eles falam, não vou. Eu falo, vocês vão sim, ainda estão uma semana de castigo. Sabe? Irmãos, eu estou aqui porque a pastora Lenita falava assim, eu não perguntei se você quer ir. Eu estou dizendo que você vai. Tá? Porque minha mãe se converteu, eu tinha 13 anos de idade. Eu tive que passar por um processo de maturação para poder entender e aceitar. E ela dizia, não perguntei se vocês querem ir. Aqui não é uma democracia. Isso não é uma democracia. E eu pensava assim, ela está muito errada. Porque como você faz alguém gostar de ir para a igreja se vai para a igreja obrigado? Estou aqui eu pregando. E o dia que Deus falou para mim que ia me transformar em pastor, eu falei, até parece. E o Senhor falava, eu te dei o dom da palavra. Eu pensava, legal, vou palestrar bem, vou dar aula bem, fazer um monte de coisa bem, porque é o dom da palavra. Doce ilusão, né? Eu não sabia o que é que Deus estava preparando para mim. Sabia, só não queria ir. Mas você tem a opção de escolher o como. É o plantar. Você pode plantar. Porque se Deus tem um plano para você, Ele vai fazer. E eu quero te dizer mais. Quando Deus está falando aqui em Eclesiastes sobre o agir invisível do Senhor, que é como o vento, que é como o bebê que está dentro da barriga da mãe, o que Ele está querendo dizer para você? É que se você está sem resposta de Deus, se você não está vendo o agir de Deus, não quer dizer que Ele não existe. E que Ele não está acontecendo. Coloca isso na tua cabeça, porque às vezes você começa a orar e você está plantando. E como é que a gente planta? A gente ora, a gente jejua, a gente procura ficar mais perto dos caminhos de Deus, a gente lê a palavra, a gente vai plantando aquilo que a gente tem de bom, a gente vai dando amor para as pessoas ao nosso redor e tal, e de repente você fala assim, Senhor, mas eu planto isso e não colho. Ele não vem, e não vem, e não vem. Olha, a única semente que não nascia nada era da minha avó, quando morava lá com a minha mãe, que ela plantava uns milho, uns negócios feios na frente da casa. E como a gente não tinha coragem de falar para ela que não podia, porque, imagina, todo mundo tinha muito amor por ela, a gente ia lá de noite, tirava e botava de volta. Que era para não desenvolver. Mas é a única, é a única. E como ia eu e o Léo, a gente dizia que era praga negra que tinha andado nas plantas dela. Mas as outras todas cresciam, era só ali no jardim bonitinho que ela ia plantar uns negócios que não tinha nada a ver. Mas toda semente frutifica, tá? Mas nenhuma é do dia para a noite, não é assim. Você quer ver, por exemplo, eu mandei derrubar uns bambus esses dias, assim, né? Bambu cresce não sei quantos metros para baixo antes de aparecer na terra. Cortei tudo, cheguei lá 2 meses depois, está tudo mais alto que eu, porque tinha que cortar na raiz. O agir de Deus é invisível. Por mais que hoje a gente saiba como é feita uma criança na barriga de uma mãe, a gente não está vendo. Você pode até ir lá olhar, você faz um exame para poder ver se está tudo bem e tal, mas o agir de Deus é invisível e você não sabe nem como, nem quando, nem porquê. Então, o que você precisa pedir a Deus é força, sabedoria, fé. Fé é acreditar nas coisas que a gente não vê. Medo é acreditar que as coisas que a gente não vê vão dar errado. É isso, sabe? As duas você acredita no que você não vê. Mas no medo você acredita que vai dar errado. A fé você acredita que vai dar certo. É assim que você precisa compreender. E você precisa fortalecer a tua fé, ainda que você não veja. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, Ele mostrou para mim que tinha muita gente aqui que acha que Deus não está ouvindo. E que não está agindo. E que não está transformando, e que as coisas não estão acontecendo na hora que deviam acontecer, da forma que deviam acontecer. E pensa, será que Deus esqueceu? Será que Deus não vai cuidar da situação? Será que Deus não vai fazer isso? E Deus me mostrou isso claramente. E Deus está mandando dizer para você que Ele está agindo, você é que não está vendo. Mas é necessário esse período da invisibilidade do agir de Deus. E, inclusive, existem coisas que Deus está fazendo que para você parecem derrota. Mas Deus precisa fazer isso. A minha avó ia lá no fundo e jogava na horta tudo que parecia que não presta, que era casca de ovo, é um monte de coisa feia, que se no final você pensa, é lixo. Mas o lixo era o adubo que fazia a planta crescer mais bonita.
Só que você, com olhos humanos, só enxerga o lixo. Você não enxerga que aquilo está adubando. Você não enxerga que para você ser um vaso forte, o vaso precisa ser quebrado e trabalhado pelo oleiro. E você fala, Senhor, me faz mais forte. Senhor, aumenta a minha fé. Se você quer que aumente a sua fé, Deus vai te dar um jeito de aumentar a sua fé. É assim que Deus faz. E olha, deixa eu te falar, nós não viemos para esse mundo para viver uma paz espiritual. Se alguém te falou isso, mentiu para você. Nós somos guerreiros espirituais. Nós somos guerreiros de Deus. E você vai lutar quer queira ou não. Você pode escolher conhecer as armas e usá-las a seu favor, ou ficar cego rodando para um lado do outro no meio da batalha. Assim é mais fácil você perder. E as nossas armas a gente conhece, está lá em Efésios, gente. A gente sabe que, olha, é oração, é jejum, é louvor, é você conhecer a palavra de Deus, é você ser salvo. A gente já sabe o que é. A gente só não faz. A gente já conhece as armas de Deus. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da minha equipe que ele machucou o pé. E ele é muito cristão, muito fervoroso. Ele machucou o pé meio feio assim e tal. E aí eu falei assim com ele, a gente precisa tomar mais cuidado, a gente precisa se fortalecer mais e tal. Aí ele falou assim, chefe, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quebrei o pé. Eu só machuquei até onde Deus deixou. Porque eu sei que Satanás queria fazer uma coisa pior. Mas eu só machuquei até onde Deus deixou. Eu falei, amém. Amém. Eu preciso dele fortalecer a minha fé, porque eu pensei, a gente precisa se fortalecer mais, precisa fazer mais jejum, mais oração. Mas olha, Deus está agindo. Pense o seguinte, olha, isso quem criou essa imagem não fui eu, uma pessoa que pregava há muitos anos já morreu, que era Deus segurando um cachorro raivoso na coleira. E o cachorro raivoso é Satanás, ele só vai até onde Deus deixa. E aí você pensa, nossa, mas Deus deixa. Deixa porque daquela forma ele vai trabalhar você. E às vezes você fica pensando, onde é que foi que eu errei? Olha, Jó não errou. Jó não errou. Deus falou assim para Satanás, viu meu filho Jó? Como ele é correto, como ele é bom, como o coração dele é bom e tudo. Ou seja, tudo bom. E aí Satanás falou assim, também você dá tudo para ele, não deixa acontecer nada com ele, construir uma cerca ao redor das coisas dele, não deixa acontecer nada de mal. Aí Deus falou, pode ir lá, você vai ver, pode tocar. E aí tem os amigos que no mundo a gente chama os amigos da onça, na Bíblia a gente pode chamar de amigos de Jó, que eram as pessoas que ficavam lá falando, você pecou, você fez isso, você fez não sei o quê, você fez, e talvez você às vezes possa ser amigo de Jó na vida de alguém. A pessoa está esperando vir a semente brotada e você está falando, tá vendo? Você não está conseguindo nada, você não está orando. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Ou você está deixando um amigo de Jó falar com você. E você está lá, você está orando, você está nos caminhos de Deus, você está fazendo a sua parte e você está ouvindo alguém falar, está vendo? Está vendo? Irmão, o está vendo é o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Mas é aqueles que amam a Deus. Amar a Deus é fácil, gente. Deus é bom, faz tudo para a gente, cuida da gente o tempo todo, deu o filho dele para morrer por nós. Amar a Deus é respeitar as coisas que ele fala. Ele diz na Bíblia, não mata, não mata. Não rouba, não rouba. Honra teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Inclusive são coisas boas para a gente levar para a vida, sabe? Então segue aquilo que ele ensinou. Ame a Deus, ame as coisas de Deus, ame o que Deus criou. Porque aí todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se você for para lá e ele quiser você aqui, acredite, ele vai trazer você aqui. De um jeito ou de outro. Ou pode ser, filho, vem cá, vamos para a igreja, vamos tomar um sorvete depois. Ou pode ser, isso não é uma democracia, eu não perguntei se você quer ir ou não, eu só estou dizendo que você e seu irmão vão. E era assim, tá? E ainda conto uma coisa para vocês. Hoje vocês vêm para a igreja terça-feira. Minha mãe ia para a igreja todo dia. Todo dia. Eu vou falar de novo. Minha mãe ia para a igreja todo dia. Eu estava lembrando que hoje, na hora que eu falei para as crianças que hoje era dia de igreja, eles estavam super cansados os dois. Eles, não. E aí eu lembrei na hora, né? Eu falei, não. Eu falei, mas a gente vai assim mesmo, tal.
eu nem tinha essa opção de lembrar. É hoje, não. Era todo dia. Todo dia. Por quê? Porque a gente tinha uma pessoa que trouxe a gente para a igreja, que é uma pastora, porque a gente tem muito amor e carinho. Todo dia ela pregava na igreja diferente. E minha mãe e o Léo levavam ela. Então eles levavam. Então a única, assim, o único descanso que a gente tinha era que não necessariamente a gente precisava ir todo dia. Tinha dia que a gente estava muito cansado, tal, não sei o quê, porque voltava 1h da manhã, 2h da manhã. Era desse jeito. E no outro dia a gente estava na escola. E aí quando Deus quer mostrar uma coisa para você, era o seguinte, eu ia numa igreja lá no Paranoá, aí vi uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, a pessoa orava e falava assim, Deus está te dando o dom da palavra, Ele tem uma coisa muito grande para você dentro da igreja. E eu pensava, a pessoa não sabe nada de mim, ela escolheu falar isso para mim e tal, não sei o quê. Aí a gente ia, sei lá uma pessoa ia na outra igreja, tal, não sei o quê, aí vinha outra pessoa orar e falava assim, Deus disse que você já sabe, mas Ele está te dando o dom da palavra. Tem uma coisa muito grande para você dentro da igreja. E eu pensava assim, tanta gente, olha como essa igreja está cheia de gente que quer ser pastor, porque eu, sabe? E aí eu fui passando coisas na vida, e é muito engraçado isso, porque eu estava falando sobre casamento hoje, e eu estava pensando, nossa, eu já passei tanta coisa por causa disso, e Deus me preparou para fazer o Casados para Sempre. É assim que Deus faz. Deus não ia fazer nada disso sem o Bruno? Ia. Se Ele quisesse, botava um jumento aqui no meu lugar, e fazia do mesmo jeito. Mas Ele me deu o privilégio de ser usado por Ele, para poder fazer isso. Podia ser outra pessoa, e está tudo bem. Porque os planos dele são esses. Deus mostrou para mim, por exemplo, há bastante tempo atrás, os meus filhos pregando na igreja. Os meus filhos e o Davi, meu sobrinho. Davi já prega. Os meus filhos não estão na idade de pregar ainda. Eu não sei se eles vão vir por amor ou se eles vão vir... eu não estou perguntando. Eu estou só mandando que você vá, porque isso não é uma democracia. Mas eu quero que você entenda o seguinte, Deus tem grandes planos na sua vida. Grandes planos na sua vida. E Ele tem muitas promessas na sua vida. E Deus diz que a gente não conhece. A gente não sabe o tamanho dos planos que Ele tem para nós. A gente não sabe. A gente só sabe que os planos dele são maiores, melhores, porque isso Ele diz. A gente só sabe porque isso Ele falou. Ele falou, os meus planos para vocês são maiores, são melhores, são muito mais bonitos, são planos de paz, são planos melhores. Se você está vivendo alguma coisa, pode ser que Deus esteja preparando para a vitória. E você não está nem sabendo. Eu vou encerrar fazendo uma oração para você, para que Deus possa te dar discernimento. Porque você precisa ter esse discernimento e saber como agir quando você enfrenta essas batalhas também. Porque eu já preguei aqui em outros momentos que as nossas batalhas são na mente. E se você perde a batalha da mente, você não vai chegar onde Deus quer agora. Você pode chegar daqui a 20 anos. E eu ainda te digo mais, nós somos um só. E os seus filhos também são carne da sua carne. Você pode demorar tanto que Ele pode completar isso no teu filho. Porque Deus foi lá e foi com Salomão que Ele construiu o templo, não foi com Davi. Sabe? Então, assim, prepare-se para que seja você, na tua vida, que vai receber aquilo, porque Deus tem as promessas dele vão se cumprir. Agora, o jeito, quando, como, depende do seu agir. Depende de como você vai se portar nas coisas de Deus. Eu vou fazer uma oração por você agora. Senhor, meu Deus, Pai amado. Pai, eu te apresento cada irmão, cada irmã aqui da igreja, Senhor. As pessoas que estão em casa também. Senhor, eu sei que os seus planos são maiores e melhores, Pai. Não cabe a nós conhecê-los. Então eu te peço, Pai, nos dá sabedoria para poder lidar com cada percalço que o Senhor permite que aconteça na nossa vida. Nos dê sabedoria, mas também nos trate, Senhor. Mude o nosso coração, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Que a nossa mente esteja cativa aos pensamentos de Cristo. Que nós possamos usar Cristo como exemplo, Pai. Que tudo aquilo que precisa ser transformado em nós possa ser transformado rapidamente. Que nós possamos compreender todas as mudanças e que nós possamos caminhar nessa direção. Espírito Santo, joga luz sobre as nossas trevas, para que nós possamos enxergar aquilo que desagrada o coração do Pai, aquilo que entristece o coração do Pai. Transforma em cada um de nós, transforma o que há de ser transformado. Eu entrego a Ti a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Irmãos, eu falei aqui que o plano de Deus envolve o sacrifício de Jesus Cristo. Mas esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e elas estavam me perguntando assim: por que vocês na igreja dizem que você precisa pronunciar que você aceita Jesus como seu Salvador, se ele já conhece o meu coração? E eu estava mostrando para eles na palavra que diz assim: com seu coração creia e com a sua boca confesse. Você precisa falar. E eu também estava dizendo o seguinte, que a palavra para Deus é muito importante. Tudo foi feito por meio da palavra. Deus diz: faça-se a luz, que se façam os mares, que o céu separe. O Senhor falou as coisas e Ele pretende que a gente fale também. E é por isso que todo culto a gente pede para que aqueles que ainda não fizeram isso, que façam. Porque é assim que o seu nome é escrito no livro da vida. É assim que Deus fala. Porque Ele fez todo o plano. E só o que você precisa dizer é: eu aceito, eu concordo, eu sei, eu acredito. Com as suas palavras. Quando eu falo para você repetir comigo, é só porque é mais fácil. Mas é com as suas palavras, para que você confesse para o mundo. Então eu vou falar, e aquele que sentir no coração, repita comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu declaro que aceito. Eu declaro que aceito. E acredito. E acredito no seu sacrifício por mim. No seu sacrifício por mim. Eu creio que o Senhor morreu para que eu fosse salvo. Eu creio que o Senhor morreu para que eu fosse salvo. E que ressuscitou ao terceiro dia. E que ressuscitou ao terceiro dia. Vencendo a morte. Vencendo a morte. E que por meio de ti. E que por meio de ti. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu passo a ser filho de Deus. Eu passo a ser filho de Deus. Aceita a minha proclamação. Aceita a minha proclamação. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me limpa de tudo aquilo que é ruim. Me limpa de tudo aquilo que é ruim. Que eu possa ser habitação do Espírito Santo. Que eu possa ser habitação do Espírito Santo. E viva conforme o teu querer. E viva conforme o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, amém.